Olá e bem-vindos à nossa primeira tentativa de podcast. No dia 5 de 10 de 2022, durante uma viagem de carro de regresso a casa, falámos sobre podcast e decidimos começar a gravar. Esta é a meia hora que foi possível aproveitar. Olha, eu acho uma ideia gira o podcast e acho que é muito interessante isto de colocar, por exemplo, casais a fazer, e eu ouço poucos podcasts e os poucos que ouço às vezes até são assim, nesta dinâmica de casal, porque acho muito interessante e muito na base dos amadores, chamemos-lhe assim, não é? Que tipo, é só mesmo um passatempo e que falam. Sim, pronto, que têm este gosto, chamemos-lhe assim, por partilhar, e o que eles partilham muito é ou visão deles sobre as coisas, ou mesmo o dia a dia, ou como ultrapassaram determinadas situações, ou peripécias, chamemos-lhe assim. Peripécias é um bom termo. E gosto dessa partilha, pronto, e por isso vejo-nos aos dois a ter um podcast. Vejo-nos ou ouve-nos? Isso ainda vou ouvir, porque lá está, porque a stream eu gosto de nos ver, acho que gosto de nos ver, a nossa dinâmica é bonita de se ver. Às vezes eu não gosto muito da minha voz. Não gosto de... Acho muito esganiçada e por isso é que eu estou curiosa em ouvi-la em podcast, porque não tenho a imagem a distrair, percebes? Ou seja, só vais ter lá a voz e estou bastante curiosa para ver esse formato. Ok. Sim, numa parte nisto, eu não sei muito bem como é que este software trabalha, não é? Estou a experimentar e não tem que ser neste gravador que nós podemos fazer. Mas é interessante ver que nós podemos, por exemplo, se quisermos, fazendo isto mesmo em casa ou em alguma coisa, fazer uma chamada para alguém, ou seja, chamar alguém para a nossa conversa. Conseguimos? Eu acho que se eu estiver a fazer de um dispositivo móvel, de um smartphone, se eu fizer uma chamada para alguém, consigo estar a falar com essa pessoa. E a voz dessa pessoa vai também estar a ser gravada. Todo o sistema. Ok. Sim. Acho que não é uma questão de experimentar, não sei se este dá, mas sei que há deles que quando estás a gravar, mesmo sendo áudio, estás a gravar tudo o que está a entrar, ou todo o som que está a ser gerado, recebido e enviado pelo sistema. Ok, sim, isso também seria muito, muito interessante, claro que sim. Mas pronto, acho que já experimentei escrever, já experimentei dar a imagem, não é? Em stream demos a imagem. Pronto, estou curiosa para ver este formato de podcast. Não sei se temos alguma coisa interessante para dizer, mas... Dizias que os que tu vês, eles partilham ideias e pontos de vista? Sim, ou muitas vezes é sobre algum tema, mas a maior parte das vezes não, partem para aquilo que gostam os dois, não é? E depois, imagina, até falam do vermelho, vou dar assim um exemplo muito descabido, e depois começam a desenvolver. Escolher um vermelho tinto de uma boa casta é sempre um bom ingrediente para uma boa... É sempre um bom arranque. Exatamente, sim. Por exemplo, eu vejo isto, e pronto, e como fazemos algumas viagens também longas, vejo isto a acontecer muito, porque acho que também é uma forma de rentabilizar o tempo e de que a viagem acaba por correr bem, eu acho. Não é correr bem, graças a Deus, se Deus quiser, vão ser todas correr bem, mas é no sentido de passar melhor. Certo. Mas vejo-nos também um dia à noite, pegarmos num copo de vinho e sentarmos no sofá e conversarmos, sim, porque acaba por ser uma conversa de casal. Pronto.
Acho que quero experimentar e sei que tu também partilhas disso. Se fosse um dia daqueles mais frios com o barulho da lareira atrás, e aquela lenha a estalar, Okay. mas não é de computador, tinha que ser mesmo a lareira. Não sim, aceito. Ninguém disse, mas quem é que falou de lareira de computador? Acho que nada estás a dizer que vou estar aqui a aplicar efeitos sonoros. Quem sabe, se for for uma coisa boa, ponho umas palmas. Sim, algo bom. Pronto, acho que é nesse seguimento. Agora parecias as cápsulas do Thor. Não, isso é mais. Exatamente. Não, agora parecias as duas. Agora parecias as duas. Um bocado era só uma. Temos que pôr um warning no início a dizer atenção. Este programa tem linguagem para adultos? Pode, exatamente, sim, pode conter. Não é para crianças, mas principalmente terem cuidado ao usarem fones a ouvir este podcast. Sim. Se for no carro ou sem ser fones, é mais fácil. Com fones acredito que possa doer um bocadinho. E temos temos que um pôr alerta, assim uns alertas. Um alerta no início a dizerem que o podcast pode contribuir para a saúde mental. Auditiva só, mental para a saúde mental ou para a diminuição dela, ou para a degradação da mesma. Não, eu acho que, e é esse o objetivo que tenho sempre em todas as coisas a que me proponho, é nunca diminuir a sanidade mental. Pelo contrário, é contribuir para que o amor próprio também de cada pessoa aumente, dizendo coisas parvas, ou seja, mostrando que a parvoíce, faz sentido. Pelo menos é isso que eu quero acreditar. Para ti, parvoíce é sinal de amor próprio. Ou seja, nós sabermos lidar com a nossa parvoíce, ou seja, ou fazendo coisas parvas, ou não tão sérias, chamemos-lhe assim, não é necessariamente parvas, mas não tão sérias, não é brincarmos connosco, eu acho que é um sinal de amor próprio. Okay. Eu acho. Okay. E tem corrido bem. Tem corrido bem, portanto eu olho sempre um bocadinho para o historial e pronto. Eu acho que também é o que faz falta a muita boa gente, é ter amor próprio, para ser um bocadinho mais feliz. Olhar para o historial. Pois, sim, não é? Ou seja, se há falta dele e diz, esta porra desta vida não me está assim a correr muito bem, então deixa-me lá ver se com um bocadinho mais de amor próprio isto começa a correr melhor. E pronto. E nós estamos a dar tudo no teste e depois não vamos ter mais nada que falar. Pois, exatamente. Vamos dizer, isto é mesmo espetacular, a gente não se cala e não sei o quê. E depois tipo... Vamos chegar e depois chegas e dizes, olha, vamos fazer outro, vamos. Tens tema? Não é preciso tema, a gente preciso. Outra vez correu tão bem. Exatamente, pois, mas não é bem assim, não é? Mas sim, depois é um bocado... Vamos dar um nome àquilo, o podcast dos 15 minutos. Por exemplo, às vezes basta, porque lá está, não tem que ser grande para ser bom, não tem que durar muito. Olha, isso, eu sou-te honesto, ainda bem que tu pensas assim. Ainda bem que tu pensas... Ainda bem que nós colocámos o aviso de linguagem para adultos. É um sossego que me dás quando estamos aqui um para o outro. Dizes que pensas assim. E eu acho que se valoriza muito tem que ser grande, ou seja, de tamanho... Pronto, e vou me entregar cada vez mais, já parávamos. Mas é no sentido de tem que ser muito. Percebes? Ou muito tempo. Não, vou tentar controlar e não usar esse termo. Muito tempo. Não, as coisas às vezes são pequeninas ou duram pouco e são tão boas. Não é? Portanto... Estamos a falar de podcast. Estamos a falar de conteúdo, não necessariamente de podcast. Ou, por exemplo, os meus posts do blog da OSA. Às vezes sai-me e aquilo... E escrevo e aquilo sai. Às vezes sai 2 linhas e no entanto às vezes não quer dizer que seja pior ou melhor. Estavas a falar dos posts do blog da OSA. Porque é curioso, nós também se vamos olhar para isto como um teste, perceber porque é que estamos a fazer isto. Porque é que nós estamos a fazer isto? Porque é que estamos a fazer este teste hoje?
Porque no fundo tem a ver com o blog da OSA. Sim, eu acho que isto vai sempre um bocadinho à volta do blog da OSA, exatamente, porque é uma faceta minha em que custou a dar-lhe corpo, chamemos-lhe assim, mas que tenho vindo a gostar de dar, ou seja, é uma faceta, não é? É algo que faz parte de mim. Que já passou por várias fases? Já passou por várias fases e agora, pronto, com os devaneios. Começámos a escrever? O texto? A escrever no papel? No blog. Papel, depois passaste para o blog, mas antes já escrevias no teu livrinho? Sim. Começaste para o Sapo Blogs? Para os blogs do Sapo? Blogs do Sapo. É Sapo Blogs? É? Sapo Blogs, sim. Para os Sapo Blogs. E depois chegaste mais tarde ao Facebook. Sim, muito mais tarde. Instagram agora. E agora, mais recentemente, o Instagram. Instagram, para além das fotografias e imagens do blog da OSA, tem também devaneios? Sim, agora muito recentemente, fez agora 1 ano de devaneio. Não, já fez 2. 2 anos de devaneios? Já foi 2 anos de devaneios, e não exatamente. comemos um bolo? Não, também aos bolos que temos comido, as festas que temos tido, acho que não se justifica fazer uma festa, porque se vês 2 anos de... Já comes? Mas achas que já comes sempre bolo, sempre que o blog faz anos. Porque o blog faz anos no meu dia de anos. Portanto, certo. O meu aniversário, não é? Normalmente há sempre bolo, ou tem havido sempre bolo. Portanto, no dia que o blog faz anos, e estamos a caminhar para o 8º ano do blog da OSA. Para o 8º ano? Para o 8º ano. E eu olho para este ano com algum carinho. Primeiro que foi o 7º, e o 7º foi também uma mudança um bocadinho grande em assumir mesmo, eu acho que só mesmo no 7º ano é que eu assumi mesmo o blog da OSA, ou seja, a faceta da minha OSA, neste caso. E o 8º ano estou a encará-lo como, ou seja, se eu deitar o 8, é o símbolo do infinito, não é? Então é tipo, olha, é para sempre. É para sempre. É para sempre. E então, pronto, estou a encarar desta forma. As profundas me apanham sempre desprevenido. Pronto, e o que é que eu gostava de experimentar? Isto para desvendar aqui, porque isto é um teste, não é? Posso desvendar aqui. Podemos dizer o que quiser. Eu gostava de ouvir, pela minha voz, alguns dos meus posts, ou seja, escrever, não é? O post. Okay. E no mesmo post ter uma segunda, não é? Publicação, não é? Em formato vídeo, ou neste caso em formato áudio, o post lido. Com a minha voz. Gostava de experimentar. Que é algo que vamos tentar muito em breve. Vamos pôr em prática. Sim, pelo menos quero fazer alguns para ouvir e para ver o que é que sinto, porque eu acho que é tudo pelo sentido. Alguns com quem lê o blog também para teres feedback. Sim, provavelmente sim. Tu és um deles. Eu? Eu só vou lá deixar mesmo o like. Tu és a minha cobaia. Às vezes nem leio. Exatamente. Aliás, eu perguntei isso à minha mãe. Oh mãe, só gostas da foto? Só dás like por causa da foto? Tu não lês o que eu escrevo? E ela disse, leio sim senhora. E eu, bom. Eu sei que eu gosto de algumas fotos que eu coloco, mas o objetivo não é bem só a foto, não é? Não é só a foto, exatamente. São muito mais as palavras. Sim. Portanto, seria interessante nós fazermos algumas coisas destas, até porque o nosso tempo, de facto, não é o maior para fazermos estilo. Não tem dado, não temos outra prioridade. Muito. Sim. Muito. Sim, acima de tudo, sim, é uma libertação. Mas era interessante nós, quando levamos um tema, ou quando arranjamos um tema para falar, se nós pudéssemos ter uma parte de áudio sobre esse tema, era interessante. Lançar lá, imagina, fazias um podcast sobre num podcast falavas de um tema qualquer. Ok. Depois podias abordar esse tema, por exemplo, numa live stream, ou então, se falasses de um tema interessante numa live stream, abordá-lo depois mais tarde num podcast. Que é uma coisa que podes fazer à parte. Sim, porque é que nós não temos feito live stream? Uma live stream tem que ser longa, mínimo 2 horas. E já estou a dizer por baixo, não é? Mas são sempre garantidamente às vezes 3 horas.
E é algo que 3 horas nos nossos dias, com as nossas rotinas, não tem dado para encaixar. Não tem dado. Tem sido difícil, Sim, exatamente. E pelos melhores motivos, não é pelos piores, é pelos melhores motivos. Sim. Não há nada de mal, muito pelo contrário. Portanto, sim. Acho que seria interessante e acho que já estará um bom. Depois tínhamos que ter uma line de fim e uma de início. Porquê? Porque me apetece. Ok. Porque no blog embora que isto não é o blog da OSA, não é exatamente, ou seja, pode ser a OSA a falar e o Narzac, efetivamente, mas não é. Mas a OSA, por exemplo, não é. Termina sempre ou com o amor OSA, ou... Pois, isso eu vou ter que ter algum controle, porque com amor, mas tem a vírgula, com amor, OSA. Ou até ao próximo devaneio, não é? Ou seja, há sempre uma coisa que me define. No início é a introdução. A introdução, não é? Que é o nome do podcast. Yeah. Se fizermos um podcast. Isso vai ser by Narzac? Alguns nomes. Não, no início diz o nome do podcast by OSA. E Narzac. Exatamente. Yeah. Mas depois tens que ter sim no final. Sim, ou não, ou também. Podes ter só aquela linha de com amor. OSA. Tchau. Não, e o Narzac com alguma coisa também. Narzac é com paciência e já não é fácil. Eu digo com amor, OSA, e dou. E muita paciência. E muita paciência. Narzac. Aguenta e não chora! Ok. Certo, mas parece-me que era interessante nós experimentarmos uma coisa dessas. Gostavas? Gostava de fazer assim, era claro. Não serem coisas muito longas, não. Sim, acho que hoje está relativamente fácil, não é? Porque a tua filha vem no banco de trás com o tablet, com os fones, exatamente. E não quer a sua playlist? Sim, mas até podia estar a ouvir a playlist nos fones e eu dava no telemóvel e ela ficava e nós gravávamos aqui. Não é por aí. Mas pronto. Quizá, no futuro, com a participação especial da Mini OSA, não é? Ser um podcast a 3. Ou pode entrar como convidada. Era a nossa convidada de luxo. Uma convidada de luxo. De luxo. Sim, gostava de falar de alguns temas em concreto. Que tipo de temas é que tu te vias a conversar aqui? É assim, não vejo de nada e vejo de tudo, desde... Só um bocado vago. Exatamente, mas isto é aquela introdução, não é? Tipo, jogas ali, não é? O tapete, esticas o tapete e depois passas por cima dele e diz. Por exemplo, coisas que nos chateiam, não é? Tipo, que não é que são as corretas ou as são as erradas, mas, por exemplo, manias que as pessoas tenham e que sejam diferentes das nossas e nós vamos falar sobre isso. Coisas do tipo quando passas por alguém que vai de carro e as crianças vão aos pulos no banco de trás sem cinto. Por exemplo, ou seja, comparar a nossa realidade, ou dizer como é que é a nossa realidade, não é? Dizer que nós fazemos pressing, chamamos-lhe assim, para que se coloque o cinto, que se vá com o cinto, não importa a distância. As pequeninas coisas, e que ao passarmos com pessoas adultas e vai um puto pendurado na janela, por exemplo. Na janela do carro. Sabes, tipo... Lembras dessa quando saímos da escola? E como vimos agora estes dias, não é? Tipo, ok, saiu da casa dos avós, é ali ao lado, e o puto ia fora do banco, ia solto, ia... pronto. Ou seja, que é mesmo muito diferente da nossa realidade. E pronto. E faz-nos confusão. Coisas assim desse género. Coisas sim, assim do dia a dia. Ou pessoas, por exemplo, que andam sempre ao telemóvel e não estou ali a fazer zapping, não é? Pessoas a fazer zapping, porque eu estou muitas vezes com o telemóvel na mão e assumo, não é isso? Estão sempre a falar ao telemóvel. E não estou a falar de trabalho, a falar ao telemóvel. Eu sinto-me um bicho das cavernas ao pé dessas pessoas.
Sabes que elas estão sempre a falar ao telemóvel. A questão sempre, quando diz a falar do telemóvel, é em chamada com alguém. Em chamada com alguém. Não é em mensagens, não. É chamada. Constantemente. Inaceitável, essas pessoas. Não, lá está. E é isso que a gente vai ter que reforçar, porque a gente não vai dizer que está errado. Quer dizer, aquilo dos miúdos está errado. Não é diferente de nós. Está errado. Tá. Exatamente. Há coisas, tipo o juiz, está errado. Agora, isto não, é coisas diferentes, ou seja, não é? Há coisas que simplesmente são diferentes de nós e acho, pronto, diferentes, chamemos-lhe assim, não é? Eu ia dizer engraçado. E não é isso, é diferente. É diferente, Eu acho exatamente. porque às vezes o que eu sinto é que é diferente. Não tem que ser necessariamente errado. É diferente. Nós já dissemos, já dissemos diferente vezes suficiente. Mas eu continuo a achar que é diferente. É isso mesmo. Portanto, vai ser um bocadinho por aí. Sim, mas... Foi isso também que me levou a criar o blog da OSA. Primeiro, por ter o gosto da escrita. Tu, diz-me uma coisa, porque eu lembrei-me disto agora há dias. Tu, para o blog da OSA, é sempre coisas que saem de ti. Sim. Ok? São coisas que acontecem contigo, coisas que estão na tua cabeça. És tu que está cá para fora. Certo. Num formato de podcast, vias-te a haver a possibilidade de, se alguém te ouvisse, se tivesse pessoas a ouvir, as pessoas darem a ideia, ou seja, teres tipo, criares um e-mail com caixa de sugestões. Sim. E alguém, imagina, deixar-te um e-mail a dizer um tema. Achas que eras, conforme o tema, claro, Para o podcast. abordavas o tema em áudio? Para o podcast eu acho interessante. Acho e vejo-me, sim. Respondendo à tua pergunta, sim, vejo-me. E acho muito interessante. Aliás, acho que ia ajudar muito, não é? Não é óbvio. Porque ia-me desafiar. Para escrever, acho que não, porque foi como tu disseste mesmo, são coisas que saem de ti, ou para colocar para cá para fora, ou para falar bem de alguém, porque eu gosto muito também de escrever sobre as pessoas. Percebes? O escrever é mesmo algo que sai de mim. Nunca experimentei. Imagina, tu dizes, olha, podias escrever sobre plantas. Por exemplo, ou seja, nestes 7 anos... Como tu deixas as plantas morrerem, por exemplo. Desculpa, mas já temos lá plantas lá em casa e elas estão incríveis, há alguns anos. Estou muito orgulhosa das minhas plantas. São as chamadas plantas à prova de bala, não é? À prova de bala mesmo, estou muito orgulhosa das nossas plantas, mas pronto. Percebes? O blog não, o blog... Não é à prova de bala? Não é, eu acho que não, é mesmo isso, eu acho que é mesmo a minha essência de sentir algumas coisas e de sentir necessidade de escrever e acredito que houveram deles que eu disse, escrevi isto, mas graças a Deus tenho a noção de que foram muito poucos, porque vou muitas vezes ler o que já escrevi de anos anteriores e tudo mais e digo, fogo, gosto mesmo e também foi isso que me faz, ou é isso que me faz continuar a escrever. Sim. É de ler e reler e dizer, pô, é mesmo isto. Estava mesmo à espera de uma coisa desse género. Pronto. Quando relês aquilo e muitas vezes digo assim, sentido, fogo, continua eu a fazer escrevi sentido. isto hoje, assim, tipo, não, tem sido assim, essa a sensação. Muito, muito positiva mesmo. Ok. Portanto, enquanto for assim, e isto vai soar aquele clichê, vou continuar. Ou enquanto fizer sentido é para continuar a vagar assim do género. Mas pronto. Que esse set vai tão rápido. Meu Deus. Sim. Olha, E tu? E eu? E eu o quê? Tu vais ser interlocutor ou narrador ou vais-me só dar... Gostava de estar presente, sim. Acho que podemos, mais do que estar presente, é uma coisa que podemos fazer a dois. É claro que, certo que vai haver temas em que, se calhar, tu estás mais à vontade para falar sobre eles do que eu, ou seja, vou estar mais tempo a ouvir, da mesma forma que pode haver outros temas em que, se calhar, estou eu mais à vontade que tu e por isso, se calhar por nós não sermos exatamente iguais e termos
gostos se Diferentes. calhar um bocado diferentes, não é? embora concordemos em muita coisa, mas podemos então vir Pois. a fazer, acho que faz sentido fazer a dois pela forma como, e até em muitos casos, como vemos as coisas de forma diferente. É isso. Porque lá está, se calhar ao fazermos isto não vamos estar à procura de uma... Isso a mim faz-me alguma confusão, a verdade universal, mas sim, mas que depois vais... ou seja, não vamos procurar essa verdade, mas vamos Mostrar as nossas perspectivas. Sim, falar sobre o tema. Portanto, sim, falar é uma conversa. Eu acho que vai ser Podcasts muito... normalmente não são conversas, não é o objetivo primário de um podcast haver uma conversa. Sim, não tem que haver, não. Mas depois, muitas vezes, é normal ser só pessoas a falar sobre um tema. Mas depois, ao mesmo tempo, também não tem que ser propriamente uma palestra, e muitas entrevistas arrancaram para formato de podcast. Sim. Eu acho que vai ser, porque nós temos esta facilidade de conversar os dois e graças a Deus temos essa dinâmica de conversarmos muito, mas principalmente de discutirmos muito. Somos um casal diferente, muito, ou seja, com duas pessoas diferentes, não é um casal diferente, isto soa mal, é de que somos muito diferentes os dois e temos... Sou menino. Sim, encaixa, na menina, nisso está tudo assente. Mas mais do que isso, temos visões da vida diferentes, embora que é o que tu dizes, conseguimos chegar um até ao outro e temos conseguido isso ao longo dos anos e isso tem corrido bem. Mas mesmo assim, cada um tem a sua forma de ver as coisas e eu acho que mais do que darmos a nossa perspectiva, é mesmo cada um dar a sua perspectiva, ou seja, não vamos estar os dois a dizer, olha, aquilo é amarelo, não, tu vai e as dizer... cores, é incrível, Pronto, porque... seja o que for, que queiras dar exemplos de... Mas ao caso assado. eu odeio árvores. Não, falaste de plantas ao bocado, mas já no início era aquilo é vermelho, pronto, vais foi ao sempre para calhas. as cores. E pronto, e dizemos é amarelo, não, um vai dizer que é amarelo torrado, outro vai dizer que é amarelo amêndoa ou amarelo qualquer coisa. É assim, se formos falar de cores, a tua paleta de cores feminina Pois, já vai ser repararam um que problema. ele tem um problema com as cores. De tipo, para ele, amarelo, azul, verde. Eu olho para o arco-íris e eu vejo-os lá, todas as que é para saber estão lá. Inês, Portanto, tens o cinto, filha? Tem. Portanto, sim. Sim, pronto, Vamos acho que... falar das coisas de uma perspectiva diferente. Sim, e discutir, pronto, sim, acho que sim. Ok. Então qual é que vai ser a catchphrase? Para terminar, Sim. com amor, ousa. E eu não digo nada, digo só com amor, ousa, e eu digo vemo-nos no próximo episódio. Posso usar aquela do Dragon Ball? Não Qual? perca o próximo episódio, era fixe. Então pronto, Porque sim. nós, não vou dizer isso. Não, tu Isso é dizes, muito não, chique. tu dizes assim, não percam o próximo episódio. E nós os dois, porque nós também não! Sério, assim, uma coisa Não, assim. não pode ser. Mas posso dizer, para não perderem o próximo podcast. Sim, podcasta. É Podcasta. podcasta. Podcasta porque cheira-me que nós vamos andar a falar ou de vinhos ou vamos andar a falar com vinho. Com vinho. Com vinho. Portanto, acho que assim. Olha, pode ser que algum dos vinhos pode gostar e pode patrocinar. E a gente diz, ok. este podcasta é patrocinado e regado com a casta tal. Quem sabe? Quem sabe? Tá? Tá. Vamos ver como é que fica. Ou isso. Ou tá? Tá. Tá. Essa para mim está perfeita. Tá.